Fala aí, comunidade do YouTube! Estamos de volta com mais um tutorial do canal Gimper Brasil. E hoje vamos dar uma dica rápida, mas muito importante sobre o comportamento das seleções no GIMP. Eu creio que este assunto, que este tema vai ser de muita importância para os nossos trabalhos de arte digital no GIMP. E se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu joinha. Visite também nossa página no Facebook. Estarei deixando aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a nossa página. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui, e é o mais importante, é que uma seleção não fica restrita somente à camada que a originou. O que eu quero dizer com isso? Vamos na prática. Eu tenho aqui esta foto de uma mão com fundo branco, que é o fundo um fundo que pode ser facilmente removido, porque nós temos aqui uma cor sólida, o qual nós podemos usar nossa ferramenta de seleção contígua, que atua muito bem neste caso aqui. Eu vou usar aqui a opção adicionar à seleção atual, porque a ação da ferramenta não atuou em toda a área. E vou clicando aqui. Tem agora aqui a seleção somente na mão. Eu vou inverter a seleção. Selecionar. Inverter. Para que eu tenha somente a minha mão, meu braço selecionado. Vou clicar com o botão direito do mouse, editar, copiar. E vou novamente com o botão direito do mouse, editar, colar. Vou vir aqui no ícone de nova camada e vou clicar nele. Tem agora aqui, vou desligar aqui esta camada. Tem agora aqui a mão, o braço, somente o braço com seu fundo excluído. Esses quadriculados cinzas aqui indicam que o fundo aqui ele é transparente. Vou vir aqui em camada, vou usar a opção camada para o tamanho da imagem, para ajustar os limites da minha camada. E agora tenho aqui agora, né, a camada exatamente no limite, né, da imagem. Nós estamos trabalhando aqui com o limite da nossa tela de pintura. Vamos lá. Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre a camada, eu tenho aqui esse menu de opções. Eu vou escolher aqui a opção alfa para a seleção. Com isso, eu vou ter a seleção somente desta área da camada onde existem pixels, onde existe informação. O que eu disse ainda há pouco, que uma seleção ela não fica restrita somente à camada que a originou. A seleção ela foi originada nesta camada aqui, mas eu posso utilizá-la também nesta camada aqui de fogo, por exemplo. Eu posso até desligar aqui a visualização desta camada, que eu ainda tenho a seleção atuante aqui em outra camada. Com essa camada selecionada, eu vou vir aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse, editar, copiar, e essa informação desta camada aqui é que foi copiada. Se eu agora vier aqui, novamente, com o botão direito do mouse, editar e colar, clicando aqui no botão de nova camada, eu vou ter exatamente uma nova informação com aquela textura de fogo. Então a seleção que eu fiz deste braço, ela não ficou restrita somente a esta camada, mas eu pude utilizá-la aqui nesta camada onde eu tenho essa textura de fogo. E com isso eu pude copiar uma textura de fogo exatamente nos limites da seleção que se originou aqui nesta camada. Então nós podemos ter várias aplicações muito úteis para os nossos trabalhos de arte digital usando esta técnica.
Vou novamente aqui clicar com o botão direito do mouse sobre a camada do braço e novamente alfa para a seleção. E vou agora usar essa seleção em outra camada, nesta camada aqui. Vou novamente clicar com o botão direito do mouse e vou clicar com o botão aqui direito do mouse, vem copiar, editar, colar, nova camada, e eu tenho agora, olha que interessante, eu agora tenho o meu braço com a textura de uma rocha, né, toda quebrada aqui. Eu ainda posso fazer uma aplicação interessante com isso aqui. Eu vou duplicar a camada aqui do braço, eu vou vir aqui em cores, eu vou desaturar. E se eu usar aqui agora os meus modos de mesclagem, eu começo a ter um efeito muito interessante, em que os pixels da rocha começarão a se misturar com os pixels do braço. Eu tenho aqui uma série de efeitos que podemos usar aí nos nossos trabalhos de arte digital. E tem uma aplicação ainda muito útil deste comportamento das camadas. Aqui nós vemos o alvo para a seleção. É que eu uso muito essa técnica para criar iluminação e sombreamento dos meus trabalhos. Eu vou criar aqui agora uma nova camada, transparência. O que eu vou fazer aqui agora? A seleção foi feita aqui, mas eu quero que ela atue nessa camada transparente que eu acabei de criar. Eu vou usar meu pincel aqui de bordas suaves, vou aumentar um pouco aqui. Eu posso criar um sombreamento. A seleção foi feita nesta camada, mas ela não está restrita somente a ela. Eu criei uma outra camada transparente e vou simplesmente aqui fazer um efeito de sombreamento. Olha que interessante. E posso também, mudando a cor para branco, fazer uma iluminação na parte superior da imagem. Posso mudar aqui o modo de mesclagem para luz suave. E temos aqui este efeito. Se eu duplicar esta camada com a luz e a sombra, eu vou ter o efeito aqui potencializado. Eu posso vir aqui ainda e alterar a opacidade para poder controlar o nível de intensidade deste efeito de luz e sombra que eu criei usando aí esta técnica de seleção. Então tenho aí vários efeitos que eu posso, várias aplicações com essa técnica. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Inscreva-se no nosso canal, divulgue. Em breve nós estaremos aí com mais um tutorial do canal Gimper Brasil. Até o nosso próximo tutorial.